Esse é um vídeo para me explicar como é a personalidade do microempreendedorismo que veio surgindo nos últimos 5 anos. Em 2019, não tinha a expressão de turismo, mas ela explodiu muito em 2020 para cá, tanto que teve a obra da Guarita. Então, começou a encher de carro, como sempre enche. E aí, para controlar a frequência de carro, se cobra taxa. Os vendedores que vêm de lá, a maioria dos vendedores, gente, quando penetra na praia, penetra por aqui. A maioria, porque é o caminho, porque o centro da cidade é um morro, então todo mundo vem por aqui. A entrada do trabalho, a entrada de serviço da praia é aqui. Então, quando eu que cheguei, olha o que foi a sacada que eu percebi, Churritos de Torres. Eu vinha com a minha bandeja, eu vendia de bandeja, a galera vendia churro de caixa. Então, a galera que chega aqui, ela só quer vender, vamos lá, vamos vender, um quer ir atrás do outro, que o objetivo é chegar no praião, que é o top. Então o que acontece? Todo mundo vai pra cá, porque o pessoal pensa assim, se tiver que vender na Guarita, tem que andar até lá, não vende. Quando a gente anda até lá, todo mundo já começa a vender aqui. Então, na indecisão, a maioria vai para lá. Os mais que pensa, fala assim, aqueles que gostam de nômades, né? Ah, não quero ir com ninguém não, eu vou para lá. Aí anda até lá e descobre que lá você vende pra caramba, que como ninguém quer ir até lá, os moradores, os usuários que estão lá pagam em pedra de ouro, entendeu? Então essa é a verdade. Agora vamos ver aqui, todos os vendedores vêm para cá e vão correndo até aqui. Então eu fazia isso, como não era do sul, todo mundo sabe que eu vim andando de Porto Alegre pela Freeway a pé, eu cheguei aqui zerado, então eu andei de Freeway pela Freeway toda até Osório, de Osório eu consegui uma carona para vir aqui. Então o que acontece? 2019, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu percebia, eu como vendedor de churro, eram 5 vendedores que caíam aqui, 2,5. Jorge, um atrás do outro. Aí eu falava assim, pô, os caras saíam vendendo que tinha experiência. E eu, churro, só que eu era um monstro de venda em Canavieiras. Só que em Canavieiras a gente vendia um churro, ele vendia na caixa quentinho. E eu não tinha, eu vendia na caixa aberta. Você sabe, Santa Catarina é na caixa aberta. Então, eu ficava tímido, porque o meu churro era enfeitado. Eu falei, vou foder com esses caras. Vou pegar brigadeiro e vou fazer meu churro igual e vou falar com o meu fornecedor que eu vou vender na caixa aberta. E eles estavam vendendo em caixa fechada. Quando eu vinha junto com eles, eles iam, todo mundo na minha frente, com muito mais experiência. Quando chegava no final da cal, aí que eu dava o tiro certo. Eu pegava, deixava eles correr para lá e voltava. Eu fazia a cal voltando. Esse é o segredo da venda. Eu voltava, eu pensava assim, por que todos os churreiros têm que ir junto? Porque a gente vai junto, né? A gente vai batendo e aí chega lá, todo mundo vazio. Eu falei assim, quer saber? Alguma coisa tá errada. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto todo mundo ia para lá, depois que ele vendia tudo, eu parava com a minha caixa. Assim eu não vou vender, pô. Elas são melhor do que eu. Aí eu voltava, churro, pegava a pressa sozinha na calma. Aí eu falava assim, vou pra Guarita. Só que quando eu cheguei na Guarita, olha lá o caminho, tá vendo? Quando eu cheguei na Guarita, o vendedor que tinha de lá, eles eram acomodados. Como é nômade, quase não ia pra lá, eles passavam o inverno, o verão vendia sozinho. Me deram porrada, eu apanhei lá. Quem teve que me ajudar foi os guardas municipais. Isso deu um caô, isso foi em 2019. Então o cara foi expulso daqui. Porque eles entendiam que eles perceberam que a minha mente percebeu eles. Eu vinha de Canaveira, né? Eu falei, pô, o que tá vendo aqui? E eu vinha de vender churro no Uruguai. Eu vendia churro no Uruguai em Punta del Este, tá os vídeos aí. Então, eu apanhei lá, tentaram me expulsar, falaram que eu era proibido de vender na Guarita, só que tinha o seguinte, eu tinha alvará, porque eu cheguei aqui em 2019, eu tirei alvará, fui sorteado. Então, como é que o cara chegou agora e ele trabalha há 5 anos aqui e não tem alvará? Porque ele não tá apoio pro Estado, não respeita o Estado, fica 10 anos trabalhando aqui, é contra pagar, ganha 1.000 por dia, mas não quer pagar 1.000 de alvará. Então, eu paguei alvará, eu paguei alvará do meu bolso. Então, o que acontece? Eu peguei, entrei, eu fui abençoado, soltei uma bênção. Aí o que acontece? Eu entrei e quando eles tentaram me expulsar da Guarita, eu falei pro guarda, eu tenho alvará, o alvará até hoje, o primeiro eu tenho. Então eu consegui ficar na Guarita e consegui os vendedores mais antigos. O que esse cara tá fazendo aqui que ninguém conhece ele? Ele tem alvará. Alvará é um poder que você tem. E aí eu consegui trabalhar na Guarita. Por isso que eu sou guariteiro. Eu trabalhei na Guarita todo ano e viajava para América do Sul no inverno. Então eu não passava o inverno aqui. Vou para o 3º ano de inverno aqui. Eu tenho tour desde 2019. A pandemia eu não vinha.
Então quer dizer, fiquei um ano sem vir. Então estou explicando a vocês qual foi o segredo da venda do empreendedorismo de Torres de 2019 para cá. Eu comecei a fazer vendas que eles, quando chegavam lá, eu já tinha acabado aqui, que eu ia na guarita, eu descobri que a guarita vendia muito, então eu fiquei 4 anos trabalhando só na guarita. Vocês entenderam? Eu vendia 270, 250, 240. Então eles falavam assim, o melhor vendedor aqui é o Churrito. Foi Torres que me deu esse nome, Churrito. Porque ele via que eu tinha uma prática de vender, que eu falava assim, o que eu vou fazer para tomar a venda da guarita, para vender mais? Eu vi, aí eu vou explicar para vocês vão ficar chateados comigo, mas é a verdade é oculta. É marketing, eu vou explicar pra vocês o que é marketing. Eu comecei a botar o bigodinho assim, porque as pessoas me chamavam de Churrito, porque eles tinha muito argentino aqui, e eu vendia em espanhol, churro, e eu transferi os sabores dos churros, amendoim, mani, coco, entendeu? Rockley, entendeu? Então brigadeiro, graxa, então eu fui falando os sabores do churro em espanhol. Então os argentinos se sentiam muito mais fácil me chamar. Então eu vendia, gente, de ponto a ponto. Eu cheguei a fazer uma caixa de 140 minutos. Então a galera não conseguia. Quando eu chegava na Praia da Guarita, ele vendia milho, tudo. De 9 anos, não tinha milho. Milho começou tem 3 anos, entendeu? Não tinha milho aqui. Era só queijo e churro. Então o que acontece? E cachaça. Então o que acontece? Eu cheguei, eu dei show de venda, porque eu tinha experiência de vender em Punta del Este, em Canavieiras, e eles estavam acomodados na mesmice de vender churro numa caixa. Eu vendia na bandeja. E eu falava assim, o meu churro é igual puteiro, se veste para ser comido. Eu enfeitava os meus churros. Eu entendi, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu vou explicar para vocês por que eu vendia muito. E a minha venda era assustadora. O melhor vendedor de churros aqui vendia 80. A maior caixa feita era uma caixa de 60, 80, que ela é a grandona. Eu falei com o meu fornecedor, você tem que aprender. Eu vou te falar o seguinte, André, só vou te dar 80 churros, mais que 80 eu não dou. Se sobrar, você vai pagar? Foi aí que eu mudei o paradigma. Qual foi o paradigma que eu quebrei? Eu cheguei pro meu fornecedor, falei assim, você quer vender 300 churros? Ele falou assim, você vai vender, você é maluco, ô Churrito? No sonho. Eu falei, olha só, a diferença, você joga 10, 15 churros fora do pessoal que vende. Se você, eu falei pro meu chefe, Pingo, acredita, se você joga 20 churros dos caras fora, mas eu jogo 20 churros do meu vendedor, ele vende 80, ele vende 100. Então pronto, então você pode jogar 50 churros meu fora, eu vendo 300. É isso que acontece. Ter a coragem de encher minha bandeja. Eu quero minha bandeja com 100. E ele vai lá, vou te dar uma bandeja com 100, você vai me dar uma bandeja com 100, e quando eu ligar pra você, você vai ter que levar a coragem de levar 100. Ele, você é maluco? Eu tô falando, e você vai levar o 300. Mas você vai ter que ter a coragem. Quando eu voltar com 60 churros, você jogar fora. Aí você vai vender 300. A quantidade que você tem coragem de correr o risco, você vai vender. Pergunta a ele qual é o meu recorde. Quando eu chegava na praia 2 horas, eu notei... Deixa eu mostrar pra vocês, isso aconteceu, tá? O vendedor viu que eu tava vendendo 100 churros. E aí, quando os vendedores do Pingo chegaram, o vendedor não queria, eles me batiam, dava chute, vai embora, porra, você não é daqui. Eu falava, beleza, você também não é daqui, você é lá na puta que pariu da Restinga de Porto Alegre. Como eu morei na rua em Porto Alegre, eu enfrentei. É um segredo que tinha. Hoje em Torres tem guri, que acha que é isso e aquilo, mas em 2019 os moradores eram daqui. Eles não vinham trabalhar na praia, não tinha vendedor na praia, a cidade era linda. O pessoal trabalhava, ninguém só ficava sem emprego. Acredita, quem trabalhava na praia era quem vinha de longe. Entendeu? Os vendedores que trabalhavam aqui, tudo tinha carro novo, que é o vendedor mais inteligente que hoje tem casa grande, que hoje são os fornecedores. Então os vendedores pobres não tinha, vinha gente de Porto Alegre. Então, da Restinga, no lugar tudo. Então o que acontece? Vinha pouco, ninguém queria vir pra cá. Porto Alegre é uma maravilha, cheio de pagode. Então, os vendedores que chegaram da Restinga eram meio bandidado. Quando eu cheguei, queriam me pegar de porrada. Aí eu falei assim, só tem um jeito, Pingo, com o meu patrão. Falei assim, eu vou chegar, você dá o churro 2 horas, me dá o churro 1 hora. Porque só tem um jeito de não apanhar. Eu vou chegar antes dele. Ele falou, André, não dá, churro 1 hora eu não vendo. Eu falei, vende sim, porque lá em Canavieira eu vendia churro 1 hora.
E aí ele falou assim: André, você é maluco? Eu vendia churros, em Caraveira vendia churros de manhã. Ele: André, vender churros de manhã, churros só vende de tarde. Eu falei: pô, se você me der uma bandeja de churros aqui, eu vendo de manhã, porque a cal é lotada. Eu fui o primeiro cara a vender 100 churros aqui de manhã, chegando 10 horas, vendendo até meio-dia. Não explica isso, é fenômeno, tá? E aí o que acontece é, eu chegava na guarita, eu chegava 1 hora, eu vinha correndo 1 hora, que só tinha um jeito de eu conseguir vender na guarita, nem com o vará me deixava vender. Então eu falei assim: ó, na vara porrada. Aí o que acontece? Eu pegava e ficava com medo, então eu chegava: churro, espanhol, rico, churro, e pá, cheguei primeiro. Quando os caras chegavam, tinha um tal de Claudinei, já chegava me chutando. A guarda municipal, não quero briga aqui. Então eu chegava, já vendi. Quando eles chegavam 2h30, eu já tinha vendido quase 60 churros. Aí eu saía de lá e vinha pra cá e matava os 40 aqui. Por isso que eu sou guariteiro. Eu não conhecia a venda lá, entendeu? Eu não conhecia prainha pra lá. Eu fiquei com dinheiro aqui, eu vivia feliz. Eu viajava Argentina, Chile, Paraguai, só com o dinheiro que eu ganhava aqui, e enchia o meu patrão de dinheiro, que a metade era dele. Então o que acontece? E eu vendia só na guarita e matava na cal. O meu top na autoconfiança foi quando eu consegui convencer meu fornecedor a me dar bandeja de churro 10 horas. Aí eu vendi churro de manhã, chocou todo mundo. Por quê? Lourenço não compra, mas todo mundo que estava aqui é turista, come tudo a qualquer hora, eu sabia disso. Então no meio daquele bolo, olha pra como é que tá vazia. Isso aqui é tapado de gente. Debaixo do guarda-sol, eu chegando 10 horas, não tem ninguém vendendo, eu porrei 100 churros de manhã e pegava mais e não parava. Aí descansava, porque meio-dia todo mundo comendo, então eu entendi que meio-dia é comida, salgado. Então aí eu entrava no padrão de churros de tarde, chegava a 1 hora, 3 horas, 4 horas, 270 churros, 250, 240, 230. E a gente tava assim, o maior vendedor do churro vendia 100, o churro ia tendo luz, que ele vende 200 e pouco. Então eu passei a vender 200 churros de tarde, parei de vender churros de manhã. Eu percebi que de manhã eu teria que vender coisa pra mim. Aí eu saí do meu patrão, falei: de manhã eu vou vender pastel. Só quando eu vinha vender pastel, todos vocês sabem que eu sou um pasteleiro no Rio de Janeiro, sou vendedor de pastel. As pessoas me viam aqui, eu pegava churros de tarde e pastel. Você parou de vender churros? Aí a pessoa via que eu tinha a imagem dos churros, cheiro dos churros, e aí eu percebi que no marketing eu não venderia pastel. Então, vou contar pra vocês outro segredo, que as pessoas perguntam assim: churrito, por que você vende tanto churro? Eu falei pra eles: olha, porque vocês não conhecem o produto que vende. Churros, agora vai ficar chateado, mas churros é uma sobremesa erótica, é um pau. E quando eu falava assim, André, o churro tá torto, ninguém compra, eu falei: ó, quanto mais torto é melhor, que churro é um pau, entendeu? Então, as mulheres, churro quer dizer homem bonito, meu noivo, meu namorado. Então, pra eu vender churro, tinha que estar bonito. E com o uniforme bonitinho, aí eu colocava uma meia aqui, para parecer que eu era bem dotado. Sendo assim, eu conheço as mulheres argentinas, não sexualmente, mas marketing. O que eu fiz para vender muito churro aqui foi marketing. Imagem, eu, churrito, fui um dos primeiros aqui, ou o primeiro a colocar um uniforme trabalhando na praia. Todo mundo trabalhava com as suas próprias roupas. Nem o carrinho, ninguém botava uniforme. Eu fui o primeiro aqui a colocar um uniforme. O segundo foi o Cabeça com a camisa branca, que ele viu que de uniforme, a comida tem que estar uniformizada. Era esse aspecto, e eu fui o primeiro a colocar 2 máquinas de débito. Porque todo mundo naquela época ficava aquele papo, né? Não vou pagar taxa não, ninguém queria usar maquininha. E eu comprei a maquininha e trabalhei com a maquininha. Então, gente, a minha venda aumentou, não foi por causa do produto. A apresentação, marketing, bigodinho, as pessoas me chamavam de churrito, por causa de eu vendia em espanhol. Então, viajar te ensina muito, entendeu? Eu era qualificado internacionalmente para vender aqui. Essa praia é boa. Então, agora que chegando muita gente desqualificada, cabe a gente qualificar os vendedores. Aí tem a obscuridade na praia, mas antigamente vendedores eram natos mesmo, eram internacionais ou vendedores daqui que tinham experiência. Agora, a gente tem que ligar com uma demanda aí que a gente tem que ensinar a se comportar aqui na praia, entendeu? Mas essa é uma parte da minha história. Eu, 14 minutos e 40, eu vendi a torre. Eu sou guariteiro porque eu sou vendedor da guarita. Com o tempo
que eu entreguei a venda para outros exploradores, que eu desisti, eu percebi que eu tinha que inventar. Tem 3 anos que eu passei a frequentar o praião. Por isso agora eu vou terminando esse vídeo agradecendo, poder fazer essas cobranças que eu venho observando. Olha como é que o projeto da guarita poderia ser bem melhor que essas frentes aqui, tudo. Gente, obrigado, tá? Tô cansado.